Seja em 61, seja em 64, seja em vários outros momentos da história brasileira, sempre houve uma certa intervenção. A CIA ainda não tinha sido infestada por essa agenda progressista e apoiava, digamos, os conservadores, a direita. O que foi de 61 desembocar lá em 64... É a pergunta dele, né? Vale, os judeus mandam no mundo? Você viu os arquivos da CIA ontem que revela que os judeus, envolvimento dos judeus e a CIA, e na época, né? A época o presidente Kennedy, né? O John Kennedy, né? Você tem conhecimento sobre isso, dos documentos que a CIA emitiu? Sim, tenho. Os documentos foram desclassificados, o Trump disse que eles têm muitos documentos sobre isso, né? E uma das, digamos assim, das maiores preocupações da CIA ao divulgar documentos era evitar qualquer um que tivesse menção ao serviço de inteligência de Israel. Eles não queriam de forma alguma, eles nunca se opuseram a divulgar certos documentos, exceto aqueles que fizessem menção ao serviço de inteligência de Israel, né? Agora foi divulgado, isso está sendo colocado, isso de forma bem discutida na internet, e obviamente nós não temos nenhuma dúvida que o serviço de inteligência de Israel, como um dos melhores que existe, ele é extremamente pulverizado, com interesses difusos, porque ele não protege apenas os interesses de Israel, mas ele protege os interesses de grupos étnicos, né, provenientes da história bíblica. Então, esses grupos, essas famílias, têm interesses econômicos em diversos países, inclusive quando nós falamos aí da questão britânica, Glauber, um dos maiores centros de poder que existia no passado era a City de Londres, porque a City de Londres concentrava, e de certa forma ainda concentra, uma grande quantidade de poder financeiro, econômico, ok? Os Estados Unidos concentra, no passado, a divisão era assim, os Estados Unidos concentra poder militar, a City de Londres o poder econômico e o Vaticano o poder de crença, de convencimento, ok? Bom, essa divulgação que está sendo feita pelo Trump visa o quê? Ele está fazendo isso por quê? Para destruir, solapar exatamente essa estrutura de poder que agora foi substituída ou complementada ou tornada protagonista às Big Techs, né? E enfraquecer essa estrutura que o boicotou no primeiro mandato. Okay? Então, muita coisa ainda vai ser revelada. Essa primeira também tranche de volume de documentos do Epstein não foi relevante, a maior parte dos documentos já eram conhecidos. Esperamos que sejam divulgados novos documentos sobre o Epstein, onde também vai haver esse tipo de vínculo, certamente, se forem divulgadas na sua integralidade. Professor, e a parte lá desses documentos que cita o Brasil na década de 60, né? Que é um tema que repercutiu hoje, né? Numa dessas liberações de documento, cita... Mano, Walter, inclusive eu acho que tem um superchat falando sobre isso, já procura aí para a gente poder honrar a nossa audiência, onde é citado que Cuba e a União Soviética teria oferecido ao Brizola, né, lá em 61, né, apoio para que lutasse aqui, né, tentando implementar o comunismo aqui no Brasil. Isso aí deixa evidente, né, a influência de outros países, né, e como articulam revoltas e revoluções em nações, né, e os serviços de inteligência sempre atuando, né, monitorando isso. No caso a CIA, né, sabia, né, e depois vem em 64, né, apoiar os militares e tal. Fala sobre isso, por favor. Esse acontecimento em 61, de oferecimento de tropas e armas para garantir a posse do Goulart, ok? Naquele momento, o Jânio Quadros tinha renunciado e tinha aquela dúvida sobre a posse do Goulart. E esses países ofereceram tropas e munição ao Brizola para dar garantia de posse ao Goulart. Depois, também está no documento, parece que ele recusou essa oferta com medo da reação dos Estados Unidos
que naquele momento, claro, nós estamos falando de um outro momento, nós estamos falando da Guerra Fria, do início da década de 60, a CIA ainda não tinha sido infestada por essa agenda progressista e apoiava, digamos, os conservadores, a direita. O que foi de 61 desembocar lá em 64 no golpe, o nome que se quiser dar, o movimento militar apoiado pelos civis, certo? Muito bem. De lá para cá, isso mudou integralmente. Tá? Nós tivemos aí, estão sendo divulgados alguns vídeos de que, por exemplo, na última eleição brasileira, a CIA e diversos outros órgãos, como o Departamento de Estado, etc., e o Senado dos Estados Unidos, apoiaram a eleição do atual presidente que está aí. Então, esses apoios eles vão em função de quem está comandando ali a orquestra, de quem está dando o tom dali. Agora, sempre houve, Glauber, e aqueles que nos ouvem e veem, sempre houve intervenções, né, de cunho, digamos assim, não divulgado, em todos os países. É bem conhecido o que agora está sendo muito falado a USAID, né, tudo que ela patrocinou em vários países com dinheiro do contribuinte, dando a entender que era apoio humanitário. Né? É bem conhecido também todas as intervenções da Open Society, do Soros. Então, isso tudo está vindo à tona porque os países, e mais claramente os países hegemônicos, usam ONGs, OCIPs, instituições com outras finalidades para exercer influência para defender os interesses que naquele momento eles têm. Okay? Nesse momento, naturalmente, esses interesses mudaram, não é? Porque o presidente Trump nomeou tanto para o FBI como para a CIA, como para a diretoria de inteligência dos Estados Unidos, pessoas que têm uma outra visão. Todavia, às vezes se pensa que você chega lá, por exemplo, senta na cadeira lá, como diretor da CIA, tudo vai mudar da noite para o dia? Não, cara, você encontra uma máquina, né, toda engessada, toda contaminada, e isso é algo que vai se trabalhar com o tempo. Okay? O Patel, no FBI, disse que ia fazer e acontecer em 24 horas. Não aconteceu nada até agora, não teve prisão, não teve nada. Por quê? Porque você, quando senta na cadeira, você descobre que tem uma estrutura ali para funcionar. E você encontra resistência, pessoas que não colaboram, pessoas que te trazem informações que não são informações corretas. As agências, o sistema, a comunidade de inteligência, ela resiste a direcionamentos. E isso cria uma dificuldade para o dirigente. O Trump nomeou várias pessoas com uma outra visão para a comunidade de inteligência, afastou alguns protagonistas dessa comunidade de inteligência, mas isso ainda não foi suficiente para produzir os efeitos necessários. Seja em 61, seja em 64, seja em vários outros momentos da história brasileira, sempre houve uma certa intervenção, no sentido de financiamento, no sentido de convencimento, no patrocínio a certas figuras políticas, para que elas ascendessem e tivessem, então, um desempenho em direção ao interesse antes manifestado. E o superchat anterior, né, o nosso espectador aí, nosso ouvinte, ele faz até um questionamento sobre 2026, não teve isso? Ele, sobre essa questão aí da década de 60, né, ele fala, os arquivos da CIA sobre Kennedy revelaram ontem, né, que o Brasil é o país que mais tem bases na CIA, tem bases da CIA, né, no Brasil, né, porque, para que serve a BIM, né, professor? Eles não fazem nada, né, referente a essas supostas bases da CIA, né. Sobre 26, na verdade eu me referia sobre 26, teve um superchat que você tinha acabado de ler sobre 26, mas tudo bem, mano, Walter, não tem problema. O camarada quer saber sobre 26, né? Ele está preocupado com a próxima eleição. O que o senhor deixou pra gente, né? De um despertar, né? Olha, teve 61, teve 64 e teve em vários outros anos. E possivelmente vai ter uma influência também em 2026. Não sabemos como, né? Mas as agências em outros países, né? Em outras nações, eles estão atuando, né? Seja a facção A ou a facção B, né? Essa influência, Glauber, não é em 26, não, ela já começou.
Naturalmente, o presidente atual do Brasil, em termos de política externa, adotou um posicionamento que contraria os interesses de Israel, contraria os interesses das facções dos Estados Unidos, né? E, naturalmente, hoje, em função desse redirecionamento da política externa do Brasil, essas agências já estão trabalhando para influenciar, na medida que suas operações psicológicas, etc., mensagens subliminares conseguem alcançar, já estão trabalhando para mudar esse quadro. Veja bem, os Estados Unidos sempre olhou para a América Central e a América do Sul como o seu quintal, como a sua área de influência, como uma região que seguiria as suas orientações, a tal ponto de, muitas vezes, até renegá-la ao segundo plano por considerar que ela estava sob o seu domínio. De repente, você olha agora para o sul, né, eles lá olhando para o sul, vem uma Venezuela, vem uma Bolívia, vem uma Colômbia, que agora criou dificuldades, e começam a olhar e dizer assim, o que está acontecendo lá embaixo, né, lá no sul? Então, certamente eles vão querer recuperar esse espaço que a China vem paulatinamente ocupando. Vamos dar um exemplo aqui, a questão do Panamá, onde uma empresa de Hong Kong, né, ligada à China, detinha o controle sobre 2 portos importantes na entrada do canal do Panamá, dos 2 lados. Né? Então, houve uma pressão, eles levaram o BlackRock a comprar essas ações dessa empresa lá e passar a ter controle. Apesar que eu não sei se esses portos sob o controle do BlackRock é tão melhor assim, mas pelo menos é alguém que eles conhecem. O Larry Fink é alguém que ele já sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Né? Então, essa disputa agora pela América Latina, ela vai ocorrer. Por quê? A China avançou muito. Se olhar o setor elétrico de São Paulo, as empresas são chinesas. Você olha uma BYD, olha a quantidade de carros elétricos nas ruas, Paulo. Né? Cada carro elétrico chinês vendido foi menos um carro da Volkswagen, da Chevrolet, da Fiat, da Toyota, da Mitsubishi. Ou seja, os aliados do Ocidente estão perdendo o mercado para a China. Aí eu volto àquela conversa do Elon Musk que eu falei aqui. A questão econômica da China é uma questão existencial, porque ela entra no mercado, ela toma o mercado, ninguém vai negar que os carros têm boa qualidade, né? Que não são modernos, e um preço que o Ocidente não consegue competir. Então, essa entrada da China na América do Sul preocupou profundamente os setores dos Estados Unidos, que percebem, né, que essas propostas de investimento em infraestrutura, indústria automobilística, né, isso tudo leva a uma nova onda de influência chinesa sobre aquilo que, aparentemente, conceitualmente, sempre foi o quintal dos Estados Unidos. Agora, se você está lá, percebe essa influência sobre o seu quintal, você começa a pensar assim, como eu vou tirá-los de lá? Né? Como eu vou tirar uma empresa chinesa que já comprou alguma coisa, comprou uma mina, comprou minérios, comprou o setor elétrico, investiu em ferrovia, investiu em indústria automotiva. Então, isso não é algo que se faz do dia para a noite. Você estrutura um plano, esse plano inclui várias vertentes no campo político, no campo de operações encobertas, etc., e você tem que dar tempo ao tempo para que isso frutifique. Okay? Situações extremas, como era o canal do Panamá, foi uma intervenção direta ali e pronto. Mas outras situações aqui, nós sofreremos, a América do Sul, essa disputa entre a China e os Estados Unidos. Você veja bem, Glauber, a Rússia não está no meio disso. Você não vê a Rússia envolvida em investimentos na América Latina. Por isso que você há de perceber que o jogo entre Estados Unidos e China é o que está realmente acontecendo. A Rússia está ali agora numa posição mais confortável, como uma Índia também, onde pode obter vantagem dos 2 lados. Mas o verdadeiro jogo é entre China e Estados Unidos. Como é que você tira uma BYD daqui?
Como é que você tira as empresas chinesas que estão aqui? Então, a situação agora nós teremos, não em 2026, respondendo a essa pergunta, já estamos tendo a execução de operações encobertas e operações de dissuasão para recuperar o quintal para os Estados Unidos. Mas, professor, essas notícias recentes, né, que indica uma ação da CIA, né, na eleição em 22, não acaba que esse movimento, teria acontecido esse movimento no Brasil, e o governo que ganhou aqui no Brasil está muito mais inclinado para a China do que para os Estados Unidos, até por conta dos blitzes e tal, né? Ou, no fundo, ele verbaliza, ele joga para a torcida dele, mas a decisão vai estar sempre favorecendo os Estados Unidos. Porque se teve a influência aqui em 22, era democrata, estava no poder, era o Biden, né? Mas apesar de ser o Biden, a postura do presidente vencedor aqui no Brasil era muito mais olhando para a China, Rússia, BRICS. Né? Pensa bem, Biden seguia os ditames da facção europeia. A facção europeia queria o quê? A facção europeia queria introduzir políticas e visões disruptivas, DEI, LBTG, woke, etc., para desestruturar a sociedade. Algumas coisas que eu já contei aqui sobre a questão do caos, a questão de criar uma situação, esperar a reação, oferecer a solução, várias coisas que eu já falei aqui nos outros podcasts, até quem quiser ver os anteriores vai ter uma ideia melhor sobre isso. Então, essa é uma política da facção europeia, que na época, através de Biden, estava no poder nos Estados Unidos, logo colocou a pessoa que eles queriam no poder no Brasil. Sim. Ao mudar a facção em Washington, muda a visão de como as coisas devem ocorrer também. Logo, essa pessoa já não convém, exceto se ela se alinhasse. O problema são os compromissos que ela assumiu. O atual presidente brasileiro tem compromissos com a sua base ideológica, tem compromissos também com a China, com o BRICS. Como é que ele agora diz que mudou? É bem complicado, não é? Ele já começou a tentar fazer um alinhamento, foi visitar a fábrica da Toyota, elogiando os carros da Toyota, que são japoneses. Né? É claro que nada impede que ele renegue os seus acordos e suas palavras, até porque ele não é uma pessoa de manter nada disso. Mas não é uma coisa tão fácil de ser feita. Porque, veja bem, como é que você faz um desinvestimento? Você precisaria convencer empresários ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, a comprar os investimentos chineses no Brasil. Você é um empresário dos Estados Unidos, você está animado para investir no Brasil? Nem o brasileiro está, pô. Com leis que mudam a toda hora, depende do gosto. Se você é um empresário americano dos Estados Unidos e viu o que foi feito com Elon Musk, você está animado? Você olha assim e fala, cara, se fizeram isso com o cara mais rico do mundo, o Elon Musk, com a empresa dele, imagina o que vão fazer comigo. Avanço ambiental, judiciário interferindo. Falta completa de regras, de segurança jurídica, né? Tudo isso que tem no Brasil e que você olha assim e fala assim, cara, o ambiente não é propício ao investimento. Então, mesmo que alguém chegasse e falasse assim, olha, compra esse investimento chinês lá, eles vão te vender. O cara vai olhar e fala assim, caramba, quem é que vai garantir o retorno desse investimento aqui? Se um cara lá em Brasília resolver mudar as regras, como é que fica? Como é que faz? Entendeu? Agora você imagina, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o segundo homem nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma mais poderoso, passou pelo que passou aqui no Brasil. Certo? E nós estamos indo para uma época, Glauber, em que os parâmetros estão mudando drasticamente. Por exemplo, não há como negar o avanço da inteligência artificial.
né? Vocês devem ter visto aquele anúncio feito na Casa Branca pelo Altman, da OpenAI, de investir 500 bilhões de dólares, não sei o quê, né? Mais o presidente da Oracle, né? O caminho para a IA é irreversível. Só tem um problema. Para fazer esse caminho para a IA, você precisa investir maciçamente em data centers. E os data centers consomem a quantidade de energia colossal que os Estados Unidos hoje não têm. A rede elétrica dos Estados Unidos não é capaz de suprir a demanda dos data centers para esse investimento em IA. Então, eles vão ter que investir agora em geração de energia. Então, os empresários dos Estados Unidos também estão precisando. Nós tivemos agora o movimento da TSMC de condutores, de chips de Taiwan, abrindo fábricas nos Estados Unidos. Não é agora. O Trump anunciou como se fosse agora. Eles já tinham começado antes a fazer esse investimento, trazendo os semicondutores para os Estados Unidos. Mas agora o foco é muito assim, trazer de volta para os Estados Unidos os investimentos. Okay? Está havendo um desinvestimento na China, dos empresários, e trazer de volta para os Estados Unidos esses investimentos. Eles não estão falando em trazer esses investimentos para o Brasil. Estão falando em trazer de volta para os Estados Unidos os investimentos. Você precisaria criar aqui, Glauber, vamos imaginar que aqui houvesse pessoas nos altos escalões que realmente entendem alguma coisa de geopolítica, estratégia, etc. Não é o caso, não tem. Okay? No governo brasileiro, nem nos altos escalões, nem nos centros de inteligência. Mas vamos supor que alguém tivesse esse entendimento, você precisaria criar um plano para atrair os capitais que estão desinvestindo na China. Eles olharam e falaram assim, caramba, onde eu vou colocar agora as fábricas, a manufatura que eu vou retirar da China? Pô, por que eu não boto mais perto de mim? Boto aqui no Brasil. Mas para isso você tem que criar as condições propícias para isso. Senão eles vão para o Vietnã, eles vão para a Malásia, para as Filipinas. Nós precisaríamos agora ter um plano estratégico nacional de atração desses investimentos que estão sendo retirados da China, oferecendo para eles vantagens. Olha, você está muito mais próximo, olha a logística, olha a segurança jurídica, olha isso, olha aquilo. Nossa política de remessa de dividendos vai ser muito mais simples. Nós não vamos tributar o seu lucro com contribuição social, todos esses tributos. Vamos reduzir a taxa tributária. Enfim, você teria que ter um plano estratégico de atração desses investimentos, olhando um outro retorno, que é a geração de empregos. Tá certo? Construção de fábricas, investimento em infraestrutura. Aí o cara ia olhar e falar assim, bom, opa, estou vendo algo aqui, legal. Quem vai dar garantia disso aqui? Ah, não, nós temos aqui uma parceria com o governo dos Estados Unidos, uma parceria com fulano que vai dar ok aqui. Ah, então tá bom. Então, tem garantia? Tem. Agora, do contrário, você olha para o Sul e você só vê no Sul um local de exploração, não de colonização, mas de exploração. São seus recursos minerais, são onde pode e é possível suas commodities, etc. Você não vê lá um local de investimento. Como é que, então, vai haver esse afastamento do capital chinês da América do Sul? Se você não encontrar empresários dispostos a investir lá, pergunta ao Elon Musk se ele quer investir no Brasil. Entende? Mas é possível reverter isso, Glauber. É possível, desde que você tivesse em Brasília cabeças pensantes estratégicas. E não que está pensando em inaugurar uma praça com chafariz, ou que está pensando em obter uma vantagem aqui e ali. Mas pensamento de médio e longo prazo. Qual é o movimento que está acontecendo no mundo? Qual é o interesse agora do capital, que já investiu na China para criar lá o oponente para poder criar essa situação? Eu já expliquei aqui que era necessário ter um oponente, lembra? Sem guerra não tem complexo industrial militar. Certo? Bom, de repente agora nós podemos atrair esse investimento para cá. Mas quais as condições que você vai oferecer? A sua mão de obra é preparada? Qual a quantidade de pessoas técnicos que nós temos aqui em metalurgia, em química, etc. Né? O que nós podemos oferecer para que esse capital venha e também nos dê retorno, obviamente.
mas que venha um capital não especulativo. Não é aquele cara que entra na bolsa, ganha dinheiro, realiza o lucro e vai embora. Não é aquele cara que investe aqui num fundo, porque os juros são altos, depois ele resgata o título e vai embora. Estou falando de investimentos que realmente têm um payback de 30 anos, 40 anos, 50 anos. Qual é a nossa questão tributária? Como é que ela funciona? O cara precisa entender o funcionamento do país. E essa dificuldade que nós temos em criar um plano estratégico de longo prazo, pensando o Brasil daqui a 10, 20, 30 anos. Porque hoje o capital procura um lugar para ir. Ele tem que ir para algum lugar. Aí, voltando a essa questão, nós sofreremos essa competição entre China e Estados Unidos, não estando hoje, neste momento, o governo brasileiro alinhado com este capital que sai da China. Então, não estou nem preocupado com 26, eu estou preocupado com 25. Sim. Porque nós estamos em março. 26 está muito longe. As coisas hoje acontecem muito rapidamente, em uma semana. Em um mês, tudo muda. Até umas semanas antes da invasão da Rússia na Ucrânia, ninguém falava disso. Quando surgiu o problema da pandemia, também ninguém falava poucas semanas antes. As coisas são muito rápidas. Para surgir um evento disruptivo, isso acontece muito rápido. Então, 26 está muito longe. Eu vou ser muito franco, eu estou mais preocupado com junho e julho do que com 26. Junho e julho, porque tem alguma coisa ventando aí ou porque você botou uma conta aí de 3 meses? Não, porque várias operações têm mais ou menos esse prazo de maturação. Tá. Mano, Walter abriu um olhão ali. É isso aí, mano, Walter. Conversar com o professor é assim. Ele vem para ampliar a nossa mente, irmão. É mente alargada, entendeu?